Boa noite, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Como é que você está? Tudo bem? A palavra do Senhor Deus diz assim, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje nós não podemos estar literalmente na casa do Senhor, todos juntos, reunidos para este culto de adoração. Mas a casa do Senhor está na sua casa, para que você tenha um encontro com o Senhor Deus. Sente-se aí na sua poltrona, na sua cadeira, na sua casa, onde você está, e tenha um encontro com o nosso Senhor. Nós vamos, neste momento, cantar uma música muito especial. Acredito que alguns ainda se recordam desta música. É tempo de ver a Jesus. Cantemos com o nosso coração e também com a nossa voz. Nesta terra a tristeza, só miséria e aflição. Tanta gente sem resposta, vivem na escuridão. Mas eu tenho um bom amigo, é Jesus no coração. Ele breve voltará, é tempo de ver Jesus chegar. A esperança é ver Jesus voltando em glória. A esperança é ir com Ele para o lar. Jesus nos ensinou o caminho a seguir. Não há tempo pra perder, é tempo de ver Jesus voltar. Quando lá no céu chegar, meus queridos, quero ver. Vou ouvir Jesus chamar. Vem, meu filho, desfrutar. Jesus Cristo me guiou, até hoje me orientou, e por isso vou falar o amor do Senhor cantar. A esperança é ver Jesus voltando em glória. A esperança é ir com Ele para o lar. Jesus nos ensinou o caminho a seguir. Não há tempo pra perder, é tempo de ver Jesus voltar. A esperança é ver Jesus voltando em glória. A esperança é ir com Ele para o lar. Jesus nos ensinou o caminho a seguir. Não há tempo pra perder, é tempo de ver Jesus voltar. É tempo de ver Jesus voltar. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus. Se você puder ajoelhar-se aí na sua casa, faça isso. Se não puder, assentado ou em pé, oremos ao Senhor. Excelso Deus, maravilhoso Pai,
Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua divina proteção. Nós louvamos ao teu nome pelo que o Senhor é, porque acima de tudo e de todos, o Senhor está no controle e no comando do universo. Te agradecemos por tudo, Senhor. E assim como nós acabamos de cantar, em meio à nossa jornada, o Senhor é a nossa luz. Mesmo em meio à escuridão, o Senhor brilha com a tua presença. Que sintamos a tua presença nesta noite, através do louvor, através da adoração ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, através dos momentos de oração e também através da meditação no estudo da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Aqueles que estão enfermos fisicamente, cura-os, Senhor, segundo a tua vontade. Aqueles que estão, Senhor, se sentindo fracos espiritualmente, alimenta-os na tua palavra, com a tua presença e com o teu poder. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios, no capítulo 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é uma das promessas mais lindas da palavra de Deus. O Senhor honra aqueles que o honram. Agora nós vamos ouvir mais um testemunho do Provai e Vede, com uma história maravilhosa. E logo após você vai separar aí a sua oferta, o seu dízimo e também 1 quilo de alimento para dar a alguém que esteja precisando deste alimento. Tá certo? E logo após esse momento do Provai e Vede, e você separar para o Senhor esta parte, então nós teremos a oração e a pregação da palavra do Senhor Deus. Provai e Vede. História de hoje: segurança na palavra. Olá, tudo bem? Eu estou indo à igreja. Vejo você lá. Tchau, até logo.
minha Bíblia! Senhor Jesus, me ajuda! Me deem a minha Bíblia e o meu inário, por favor! Vamos devolver a Bíblia dessa mulher. Não interessa pra gente. O inário também não é importante. A gente nem tem o que fazer com isso. É melhor devolver pra ela. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Oremos então. Pai querido, bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoa, nos dá, Senhor, coisas materiais e nos permite te devolver daquilo que o Senhor nos dá. Abençoe aquela casa, aquela família, aquele irmão, aquela irmã que neste momento separou, Senhor, o seu dízimo, separou a sua oferta, e aquele que não pôde separar, Senhor, que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas na vida dele, para que em breve ele possa fazer também. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá todos os dias. Também, Senhor, nós queremos já pedir que o teu Santo Espírito nos acompanhe durante o tema, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e que o teu Santo Espírito nos ensine as lições da tua palavra. Isso é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meu querido, olá, minha querida, como você está? Tudo bem? Certeza? Então responde aí para mim, Maranata! Amém, o Senhor logo vem e está muito, muito, muito perto. Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo, é o Senhor voltando. Por isso nós temos que estar preparados. Estudo da palavra de Deus, oração, e assim nós vamos estar prontos para a breve volta do Senhor Jesus. Queridos, hoje justamente nós vamos falar sobre o tempo. O nosso estudo dessa noite vai ser direcionado nessa parte sobre o tempo. Abre aí a sua Bíblia, no Salmo 90. Não estava com a Bíblia? Corre lá e pega ela então. Isso, abre aí no celular, se você não estiver vendo o vídeo no celular. Salmo 90, verso 12. Abre a sua Bíblia no Salmo 90, verso 12. Foi? Deu certinho aí? Vamos ler juntos. Diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Queridos, as últimas coisas que têm acontecido no nosso mundo, ao nosso redor, na nossa cidade, são experiências das quais nós temos que tirar muitas lições. De um dia para o outro, o mundo já não foi mais o mesmo. Uma doença que começou em uma cidade pequenininha lá na China, ninguém nem imaginava que ia causar todo esse problema em todo o mundo. Nós mudamos os nossos costumes, mudamos a forma de fazer muitas coisas, o lazer da família já não é o mesmo, o estudo dos filhos já não é o mesmo, o trabalho, as compras que você faz no supermercado já não é a mesma, e muitas outras coisas mais mudaram. Infelizmente também, muitos ficaram doentes, infelizmente muitos perderam a vida e continuam perdendo. Tenho certeza que muitos dos que estão escutando, a maioria, quase todos, perderam alguém muito próximo, talvez um familiar, um amigo cercano, um conhecido. Mas enfim, de todas essas coisas nós temos que tirar lições. E uma das lições que nós aprendemos é sobre a fragilidade da nossa sociedade, a fragilidade
meio de saúde, a fragilidade da política, a fragilidade da nossa estrutura social e a fragilidade do ser humano. Porque para essa pandemia não teve dinheiro, não teve pessoa com mais influência, nada impediu que o inimigo invisível alcançasse as famílias. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, muitos foram afetados. O rico, o pobre, o negro, o branco, o alto, o baixo, o gordinho, o magro, todo mundo foi afetado. Isso mostrou que nós não temos o controle da nossa vida. Deus é quem tem o controle da nossa vida. Nós somos muito frágeis diante da imensidão do universo. Mas a nossa pergunta é: quanto tempo mais vai durar tudo isso? Quanto tempo mais nós vamos viver essa situação? E saindo dessa pergunta, nós entramos na pergunta que vai abarcar o nosso tema hoje, sobre o tempo. O que é o tempo? O que é o tempo? Eu vou ler para vocês aqui o que Agostinho de Hipona falou acerca do tempo. Acerca do tempo, ele respondeu isso daqui: se você não perguntar, eu sei o que é. Se você não perguntar o que é o tempo, ele sabe o que é. Se quiser que eu explique, eu já não sei mais. É difícil. Se eu perguntar para você o que é o tempo, Agostinho de Hipona não soube responder. Ele fala: olha, se você não perguntar, eu sei o que é. Mas se você querer que eu explique, eu não sei mais o que é. Porque é difícil de explicar. Assim como muitas palavras no nosso idioma. Mas indo para o contexto bíblico, vendo as palavras bíblicas nas quais são traduzidas hoje como tempo, no grego do Novo Testamento nós temos duas palavras. A primeira palavra é a palavra cronos, para tempo, cronos no grego, que tem a ver com quantidade. Por exemplo, é para medir. Daí vem cronos, daí vem a palavra cronômetro. Tem a ver com quantidade, de medir o tempo em quantidade. E também tem a palavra kairos. Só que a palavra kairos está mais relacionada a momento. Tem a ver com a qualidade daquele momento, com o que aconteceu naquele momento. Jesus utiliza essas duas palavras lá em Atos. Quer ver? Abre a sua palavra, a sua Bíblia no livro de Atos. Eu vou abrir aqui para acompanhar vocês. Vocês me acompanham aí desde casa. Atos, capítulo 1, Atos 1, verso de número 7. Eu vou ler o 6 para nós nos contextualizarmos, para saber em que momento aconteceu o que nós vamos ler agora. Mas abre aí, já abriu? Mateus, Marcos, Lucas, João, depois de João, aparece em Atos. Atos, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 6. Me acompanha aí. Diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos, que aí é a palavra cronos, que a gente viu a definição. Não lhes compete conhecer cronos ou kairos, ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Queridos, sobre o tempo, nosso tempo aqui na Terra, sobre os tempos que nós vivemos, nós não temos forma de saber o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Deus é quem dirige o tempo. Deus está sobre o tempo, Ele controla tudo. Nós somos que estamos sujeitos ao tempo. Nós somos limitados ao tempo. Fazendo algumas reflexões sobre o tempo, algumas reflexões que nós vamos ter hoje, a única coisa que nós sabemos sobre o tempo, que nós podemos fazer alguma coisa, sabe qual é? Sobre o agora, sobre este momento, sobre o hoje. Você pode mudar alguma coisa do passado? Não. A gente consegue mudar alguma coisa sobre o futuro? Também não. Pastor, quando que eu posso fazer alguma coisa relacionada ao tempo? É agora. Você só tem nas suas mãos o agora. Não pode mudar o futuro, nem ver o que vai acontecer no futuro, nem pode mudar o passado. Infelizmente, na nossa sociedade, nós temos pessoas, muitas pessoas, acho que a grande maioria, que ficam presas ao passado. Por isso nós temos tantas pessoas depressivas,
ou que se preocupam muito com o futuro. Por isso nós temos pessoas muito ansiosas, pessoas sofrendo com muita ansiedade. Mas, meu querido, não se preocupe com o passado. Passou já era, como diz o outro. Para o futuro, não pode mudar nada também, nem prever o que vai acontecer. O tempo que você tem nas suas mãos é o agora, é o hoje. E olha o que o Conselho Inspirado de Ellen White nos diz no escrito dela, Fé pela qual eu vivo, página 152, parágrafo 2. Diz assim: somos advertidos a remir o tempo. Presta atenção. O tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado, porém, nós temos que aproveitar o tempo que nós temos agora. O tempo esbanjado, o tempo que nós já perdemos, não tem mais jeito de recuperar, já passou. Não podemos fazer voltar atrás, nem que sequer um momento. A única maneira de podermos remir nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível o que nos resta, tornando-nos cobreiros de Deus em seu grande plano de redenção. Queridos, você não pode mudar o seu passado, não pode prever o seu futuro, o que vai acontecer no seu futuro, mas você pode mudar o seu hoje, o seu agora, neste momento. Nós temos que aproveitar bem o tempo que nós temos agora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 horas, o que vai acontecer amanhã ou depois. Talvez esse seja o nosso último momento juntos. Nós não sabemos. Por isso nós temos que viver cada instante como se fosse uma vida. Porque a vida que nós temos é esse momento agora. O passado já foi, o futuro vai vir ainda, e nós não sabemos se vamos estar no futuro. Mas sim estamos no agora, no hoje. Por isso nós temos que aproveitar bem o tempo. E como que eu vou utilizar sabiamente o tempo? Olha o que o grande filósofo Sêneca afirmou. Ele disse assim: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Cada dia por si só é uma vida. É a vida que nos é concedida naquele momento. Ah, pastor, será que é tão importante assim um tempo? Quer saber o valor de um ano? Pergunta para aquele estudante, melhor, pergunta para aquela pessoa que não contribuiu para a sua aposentadoria 1 ano. E ela está no último ano onde teria que se aposentar, mas não pode porque não contribuiu 1 ano e vai ter que esperar mais 1 ano para se aposentar. Pergunta para ela se 1 ano é muito ou se 1 ano é pouco. Ah, mas 1 mês não faz diferença. Não faz diferença? Pergunta para aquela mãe que sofreu um aborto, porque o filho teve um nascimento prematuro. Pergunta para ela se 1 mês faz diferença ou não faz. Quer saber se 1 hora vale? Pergunta para uma pessoa que teve um infarto e tem que chegar no hospital, mas tem um trânsito, tem um engarrafamento e ela não consegue chegar a tempo. Será que é importante ou não? Quer saber a importância de 1 minuto? Pergunta para aquele atleta que por milésimos de segundos perdeu o seu título, perdeu a medalha de campeão. O tempo é importantíssimo, nós temos que saber utilizá-lo sabiamente. Parábolas de Jesus, mais um conselho inspirado, página 183. Diz assim: a vida é muito solene para ser absorvida em negócios terrenos e temporais, em um remoinho de cuidados e ansiedades pelas coisas terrenas, que são apenas um átomo em comparação com as de interesse eterno. Meus irmãos, a gente sabe que é importante, é necessário para a nossa vida trabalhar, adquirir coisas materiais, talvez se esforçar para que o filho tenha um bom estudo, mas nada dessas coisas podem se comparar, nem nada, não se compara com o que Jesus tem preparado para nós, com a eternidade. Mas e aí? A maioria do seu tempo, como você tem investido esse tempo? Em coisas eternas, em coisas que te preparam para a eternidade, ou o seu maior objetivo, ou o seu foco, o foco dos seus pensamentos, o foco das suas planificações, o foco do que você quer para o futuro, está em coisas terrenais, em coisas passageiras? Nós temos que refletir sobre isso.
agora, na nossa última parte, como estamos contando os nossos dias? Você viu lá que Salmos estava pedindo para Deus nos ensinar a contar os nossos dias para que o nosso coração seja sábio. Eu vou fazer uma leitura aqui, não deu para memorizar, e eu quero ler para não perder a essência, porque se eu for fazer um paralelo, for falando com as minhas palavras, vai perder um pouquinho a essência, o que um pregador falou há muito tempo. Eu vou ler, você me acompanhe, preste atenção em cada palavra, porque é importante. Está falando sobre Jesus. Diz assim: ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até aos 30 anos. Quem é esse? Foi Jesus. Uma vida humilde, até seus 30 anos. Então, por 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca teve uma família ou possuiu uma casa. Ele não cursou uma faculdade, nunca viajou mais de 350 quilômetros além do lugar onde nasceu. Não fez qualquer uma daquelas coisas que normalmente associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos, quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus inimigos o abandonaram, foi entregue aos inimigos e suportou o escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam seu manto, sua única propriedade. Depois de morto, foi colocado em um túmulo, emprestado pela piedade de um amigo. 19 séculos vieram e se foram. Hoje, ele permanece como personagem central da humanidade. O líder de todo o avanço humano. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens neste planeta o impacto que teve essa única vida solitária. James Allan Francis. Queridos, eu até me emocionei um pouco. O Filho de Deus aqui nessa terra, que veio morrer no meu lugar e no seu lugar, a única possessão dele era um manto, que foi disputado ainda no momento da morte dele. Até o túmulo que ele foi, até a caverna nele, a cova onde ele foi sepultado, o corpo dele foi emprestado. Ele veio sem nada, mas ele veio com os olhos postos nas coisas eternas. E você? Eu sei que a maioria de nós que estamos aqui conectados no culto, já viajamos muito mais do que Jesus viajou. Ele viajou apenas 350 quilômetros longe do lugar onde ele nasceu. Eu tenho certeza que talvez muitos de nós tivemos mais estudo do que o que Jesus teve, mais possessões do que ele teve. Ele só tinha uma capa, só tinha uma túnica, nada mais. Sabemos que nós tivemos muitas mais oportunidades do que a que Jesus teve. Mas aí vem a pergunta, que vale 1 milhão. Por que não temos diagnosticado que tivemos maior influência do que a que Jesus ao contarmos nossos dias? Por que a nossa influência hoje, tendo aparentemente mais vantagens do que as que Jesus teve, por que a nossa influência não foi tanta como a dele? Jesus é conhecido como o antes e o depois. Quando você estuda história, você estuda assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque ele veio e impactou a humanidade. Porque ele veio mostrar as coisas eternas ao mundo. Meu querido, sabe por que às vezes a minha vida e a sua vida não tem tanto impacto como a de Jesus teve? Sabe por quê? Porque a maioria das vezes, a maioria das coisas que nós fazemos não estão focadas nas coisas eternas. Nós temos que ter a nossa mente nas coisas eternas. Temos que estar preparados para o céu. E temos que preparar outras pessoas para o céu também. A nossa vida tem que se resumir a isso. Se você morrer hoje, qual vai ser a influência que você vai deixar? O que vão falar de você? Qual vai ser o legado? Quantos seguidores você vai deixar e com qual objetivo em mente vai deixar esses seguidores? Para a vida eterna ou para coisas terrenais? Abre a sua Bíblia. Último texto dessa noite. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler um pouquinho o que Paulo falou para Timóteo na sua carta pastoral.
E queridos, Paulo foi um abençoado. O meu sonho, o meu desejo é me preparar para poder, no dia que eu morrer, ter essa certeza que Paulo tinha, ter deixado esse legado que Paulo deixou. Último capítulo de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Verso 7. Foi? Achou? Lá no Novo Testamento. Isso. Eu vou ler a partir do verso 6, tá bom? Mas você me acompanha aí. Diz assim, Paulo falando para Timóteo, a carta de despedida. Timóteo foi um dos seguidores que Paulo deixou, um dos seus pupilos, assim na nossa linguagem moderna. Foi um dos seus... Paulo foi tutor, né, de Timóteo. Ele diz assim, no verso 6, 2 Timóteo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Queridos, Paulo era abençoado, sabe por quê? Ele sabia, preveu mais ou menos, ele tinha como saber pelas circunstâncias quando estava próxima a morte dele. Eu e você não sabemos quando vai ser a nossa morte. Pelo menos a maioria não. Bom, a grande parte, né? Só talvez alguém que tenha uma doença terminal, mas o restante nós não sabemos. Não sabemos quando vamos estar, que momento vai chegar a morte para estarmos preparados. Por isso temos que estar sempre. Mas esse não é o mais importante. Olha o que Paulo falou, olha a certeza que ele tinha. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando a sua vida sobre essa terra acabar, você vai poder dizer o mesmo que Paulo falou? Você está combatendo o bom combate? Está trilhando aquela carreira a qual Deus te chamou para trilhar? Você tem guardado a sua fé ou tem se desviado no meio do caminho? Tem se descuidado com coisas terrenais, com coisas passageiras? A síntese do recado de Deus para nós nesse dia especial é: aproveite o tempo presente, aprenda a contar os dias, deixe um legado. Ao morrer, esteja convicto de que não deixou nada para trás. Que Deus te abençoe, me abençoe, nos abençoe, que nós possamos acordar todos os dias, não para viver do passado, nem para viver do futuro, mas para entregar aquele dia, aquele momento, entregar o hoje para o nosso Senhor Jesus. Que o nosso pensar, o nosso atuar, o nosso falar expresse o destino ao qual nós estamos indo, que é o céu. Que você possa, em vida, e se talvez, não sabemos se todos vamos estar vivos até a volta do Senhor. Se você morrer, se eu morrer, que nós possamos deixar um legado, assim como Jesus deixou. Amém? Você quer isso? Amém, eu também quero. Então, aí onde você está, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, nós sabemos que o Senhor nos criou para viver eternamente, desde quando nós continuássemos cumprindo a Tua palavra. Mas não foi assim. Os nossos primeiros pais pecaram e nós ficamos sujeitos ao tempo. Mas ainda assim o Senhor nos oferece uma eternidade, Senhor, que é condicional, que depende da nossa obediência a Ti, depende da nossa preparação aqui nessa terra. Senhor, nós queremos estar naquele dia, queremos viver o céu que o Senhor nos promete. Mas sabemos também que essa terra tem muitas distrações em muitos momentos, Senhor. Nós acabamos perdendo o foco, acabamos trilhando outros caminhos, os quais o Senhor não nos chamou para trilhar. Por favor, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, que o Teu Santo Espírito nos ajude a ver a importância dos tempos que estamos vivendo, a importância do tempo que o Senhor nos dá todos os dias, a importância de utilizar esse tempo, Senhor, para o Teu reino, para a Tua glória, para meditar neles, Senhor, para colocar neles os nossos objetivos, Senhor, e os nossos olhos nas coisas eternas, nas coisas que duram para sempre. Te entregamos as nossas famílias. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos escutando, Senhor, que ainda não se decidiram por Jesus. Por favor, que o Teu Santo Espírito não descanse, Senhor, enquanto essas pessoas não se entreguem a Ti. E nos utilize como ferramentas Tuas para alcançar essas pessoas.
Muito obrigado, nos tome inteiramente em tuas mãos, esse é o nosso pedido. No nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. E agora nós vamos terminar cantando o hino de número 477. O hino 477. Cante com o coração, cante com a sua voz também e diga para Jesus e confesse para Jesus que o seu tempo é para Ele, que a sua vida é para Ele. Vamos cantar. Pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Que bom é saber que Deus tem planos incríveis para mim, para você, para a sua família, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para todos nós. Queridos, aqui nos despedimos este domingo, essa noite que foi abençoada, mas esperamos vocês quarta-feira a partir das 19h30, tá bom? Agora nós vamos orar e assim vamos nos despedir. Feche seus olhos e oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite começar essa semana diante do Teu altar, diante de Ti, para Te entregar, Senhor, os nossos pedidos, as nossas lutas, os nossos sonhos, os nossos planos, para que o Senhor faça da nossa vida conforme a Tua vontade. Abençoe cada irmão, cada amigo que esteve conectado, abençoe as suas famílias, abençoe o seu trabalho, abençoe as decisões que muitos têm que tomar, decisões no lar, decisões quanto ao futuro, quanto ao estudo, ao trabalho, mas sobretudo, Senhor, a decisão daqueles que ainda têm que se entregar aos Teus pés, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Continue nos abençoando. É o que nós pedimos sem merecer, mas fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Até quarta-feira. Forte abraço. Que o Senhor te abençoe.